Levem ao Marco meu fraterno abraço. Pessoal, como foi dito, né? Eu me chamo Carlos Alberto Valera, sou promotor de justiça do Ministério Público Mineiro e atualmente coordeno as promotorias de justiça aqui do Triângulo Mineiro do Alto Paranaíba e também a partir de dezembro do ano passado, por decisão do Procurador-Geral de Justiça, eu passei a coordenar o recém-criado Núcleo Integrador para a Tutela da Água e do Solo. E a proposta hoje é trazer um pouco dessa discussão e dizer o que o Ministério Público Mineiro tem feito na tutela da água e do solo. Primeiro, eu não sei se todos conhecem, se não conhecem, deveriam conhecer o que é a instituição Ministério Público. A instituição Ministério Público foi criada na nossa Constituição de 88, de forma mais rigorosa, né? Nós tínhamos previsão em outras constituições, mas a de 88, particularmente, trouxe uma nova roupagem para o Ministério Público, transformando o Ministério Público numa espécie de ombudsman de toda a sociedade brasileira. E aí é importante que todos saibam, né, por que o Ministério Público se envolve em todas as questões de natureza ambiental, seja do meio ambiente natural, seja do meio ambiente artificial, seja do meio ambiente do trabalho, ou seja do meio ambiente histórico, cultural e turístico. Essa atuação nossa decorre do imperativo constitucional, que é o artigo 129, que diz lá, são funções institucionais do Ministério Público, primeiro, né, promover privativamente a ação penal, ou seja, todos os crimes ambientais, como a temática é essa, são de exclusiva atribuição do Ministério Público. Então, ou seja, a única instituição que pode tomar providência em face de crimes ambientais é o Ministério Público, obviamente, com o apoio das demais instituições, seja o Poder Judiciário, seja a Polícia Judiciária Civil ou Federal. E ainda textualmente, o legislador constituinte atribuiu a nós a promoção do inquérito civil, que nada mais é que um instrumento de investigação, a ação civil pública, que é um instrumento processual de atuação, e, especificamente, a defesa do meio ambiente. Então, pessoal, não é porque a gente é chato, não, né? A gente tem que trabalhar e defender e preservar o meio ambiente, que não é uma missão fácil, é uma missão muito difícil, todos conhecem o estereótipo da sociedade brasileira, e o Ministério Público, com todo respeito às demais instituições legitimadas, é o único que tem instrumentos e prerrogativas para combater os dois maiores problemas brasileiros, o poder político e o poder econômico. E, obviamente, eu me refiro ao mau poder político e ao mau poder econômico, em razão das prerrogativas que os membros gozam. Muito bem. Avançando um pouquinho mais, nós temos também uma legislação federal que atribui ao Ministério Público a titularidade da ação civil pública para a defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado. E a lei coloca lá o Ministério Público como primeiro legitimado, dentre outros, né, para essa defesa. E não também estatisticamente, em razão de ser o primeiro legitimado, mais de 90% de todas as ações civis públicas propostas no Brasil, no país, são de atribuição do Ministério Público, seja ele estadual, seja ele federal. E aqui, pessoal, vou até voltar esse slide aqui, né? Eu sempre brinco antes desse slide. O que é meio ambiente? Alguém se atreve a responder? Isso! Muito bem. O conceito de meio ambiente, pessoal, é um conceito normativo. Olha o que diz a lei. Essa é a Lei Federal 6938, de 31 de agosto de 1981. Ela instituiu no Brasil a Política Nacional de Meio Ambiente. E ao instituir a Política Nacional de Meio Ambiente, no artigo 3º, inciso 1, ela definiu o que é meio ambiente. E bem respondido. Meio ambiente é um conceito aberto, é um conceito holístico, é um conceito de tudo. Por quê? Meio ambiente é um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.
Então, se eu puder definir meio ambiente numa única palavra, é isso. Meio ambiente é tudo. E se meio ambiente é tudo, ele está interligado. E se ele está interligado, eu tenho que passar a vê-lo como sistema. E eu tenho que passar a vê-lo de forma holística. Senão, não dá certo. E o que bem ilustra essa frase é o conceito de montante e jusante. Não é isso? Se alguém é montante, cometer um dano ambiental e eu estiver a jusante não cometendo dano ambiental, eu vou sofrer as consequências desse dano ambiental. Muito bem. Para além disso, é preciso que nós saibamos que a água tem regramento federal também. E olha o que a lei federal, que é de 97, pouco lembrada, pouco cumprida, diz sobre a água, especificamente. Então, a Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos. A água é um bem de domínio público. Essa é uma primeira premissa. Embora alguns achem que é deles, mas não é. A água, 16% da água potável está aqui no Brasil, né? Do mundo. Por isso nós somos uma potência ambiental, agrícola, da fartura das nossas águas, não tão bem distribuída, mas em volume razoável. Então, ó, é um bem de domínio público. Aqui em Minas Gerais nós temos um regulamento que se aplica sobre isso, onde o órgão regulador, que é o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, diz que eu só posso usar de um manancial, levando em linha de conta a sua vazão, 50%. Por quê? Porque os outros 50% eu tenho que deixar como vazão residual para que as pessoas que estejam a jusante possam também ter acesso ao recurso hídrico. Outra coisa, a água é um recurso natural limitado. O legislador teve a cautela de afirmar o óbvio, né? Mas nós não entendemos dessa forma. Nós achamos que a água é abundante, que ela não se acaba, que eu posso poluí-la da forma que eu quiser, que eu posso explorá-la da forma que eu quiser. Mas nós sabemos que o mundo natural nos dá outra resposta. É de fato limitada. A quantidade de água do planeta é a mesma. E aí nós só podemos trabalhar com dois parâmetros: quantidade e qualidade. E ela tem valor econômico. Foi inaugurada aqui agora. Os usuários de água aqui na bacia do GD8, que provavelmente agora vai se chamar GD7, porque houve uma junção, melhor dizendo, do GD1 e do GD2 no sul de Minas, vão pagar pelo uso do recurso hídrico. E esse recurso ele tem que ser reinvestido na bacia hidrográfica, com muita dificuldade, a gente está tentando fazer isso, para que nós possamos assegurar esses dois parâmetros, quantidade e qualidade de água. Uma outra situação que é importante que todos saibamos é que quando houver conflito, a lei também definiu uma ordem de prioridades para uso. Ou seja, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Então é preciso também que o agronegócio faça essa leitura para que nós possamos evitar essas situações de conflito, porque se ocorrerem, vai se sacrificar a produção em detrimento do consumo humano e da dessedentação de animais. A gestão deve se proporcionar o uso múltiplo das águas, consultivos ou não consultivos. Então, ou seja, todos têm direito. Nós precisamos manejar nossas bacias hidrográficas, manejar as nossas unidades de gestão de recursos hídricos, de forma a assegurar esses usos, que são os mais variados, né? Eu tenho a preponderância do agronegócio, sem dúvida, né, que consome 67% dos recursos hídricos, mas eu também tenho a indústria, eu também tenho o consumo humano e eu também tenho o turismo, dentre outras situações. Olha que legal, pessoal, eu demorei para convencer a turma, né, Vanessa? Mas eu convenci. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional dos Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento. Claro, estou falando de água. Como é que é o ciclo da água? Né? Evapotranspiração,
condensamento, chuva, ela cai aonde? Cai dentro de uma bacia hidrográfica. Por quê? Porque eu tenho divisor de águas, ele escoa e vai para o fundo do vale. Então, se eu não tiver essa visão holística, se eu não tiver essa visão de conjunto, eu não faço um bom manejo. Não fazendo um bom manejo, evidentemente eu vou comprometer a qualidade e a quantidade. E por fim, né, a gestão dos recursos hídricos deve ser centralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Pessoal, o problema de água não é só do promotor, não é só da prefeita, não é só dos vereadores. O problema de água é de todos nós. Então não adianta ficar criticando o poder público sem ajudar na resolução do problema. Porque, por imperativo legal, todos nós temos responsabilidade. Até porque todos nós somos consumidores desse recurso ambiental. Bom, o artigo 225, isso aqui já é de conhecimento geral, né? Vou passar rapidamente sobre ele, mas mais uma vez chamo a atenção que as questões de natureza ambiental não são exclusivas do Ministério Público. As questões de natureza ambiental são responsabilidade de todos, e lá, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever. Não é uma mera discricionariedade, eu protejo se eu quiser, não, é um dever. Por quê? Porque o meio ambiente é a base da vida. A vida é o bem mais precioso tutelado pelo nosso ordenamento jurídico. Aqui também, falando um pouquinho sobre a tríplice responsabilidade. A questão ambiental ela é tão cara do ordenamento jurídico, tanto é que tem um ramo especializado que estuda, né, o direito ambiental. E a nossa Constituição diz o seguinte: olha, aquele que comete um dano ambiental, ele está sujeito a um tríplice sancionamento. Ou seja, ele vai ter uma multa administrativa imposta pela União, pelos estados ou pelos municípios. Ele vai ter, se a conduta praticada for crime, vai responder ao processo criminal com base na Lei 9.605 de 98, que tipifica os crimes ambientais no ordenamento brasileiro. E, por fim, o pior sancionamento, que atinge a parte mais vulnerável e mais sensível do ser humano: a responsabilidade civil, que vai atingir o bolso do cidadão. E essa responsabilidade civil, ela é tão intensa que ela é de natureza objetiva, ou seja, eu não vou discutir se aquela pessoa fez porque quis ou se fez por culpa. E além disso, ela é informada pela teoria do risco integral, segundo pacífica jurisprudência. Ou seja, ainda que decorra o evento de caso fortuito, força maior, culpa exclusiva de terceiros, há obrigação indenizatória. Isso, inclusive, hoje está até simulado na súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça. E mais do que isso, o Supremo Tribunal Federal também pacificou no tema 999 que a responsabilidade civil ambiental é imprescritível. Equivale a dizer, eu posso cometer um dano ambiental, daqui 100 anos o meu espólio responder em razão desse dano ambiental. Quem já viu o Homem-Aranha? Isso, olha, é bom que eu estou fazendo adeptos, né? Pessoal, eu ponho esse slide do Homem-Aranha porque eu gosto muito do filme, do episódio 1, quando o tio Ben está agonizando lá na calçada, depois de ter sido baleado pelo assaltante. Ele diz para o Peter Parker: Peter, com grandes poderes surgem grandes responsabilidades. E isso se aplica como uma luva à questão de natureza ambiental. Então, acho que é importante a gente contextualizar isso aqui também, rapidamente, claro, né, por causa do nosso tempo. Mas, como eu disse, né, primeira responsabilidade é a de natureza civil, aonde ela é objetiva, informada pela teoria do risco integral e, inclusive, a jurisprudência está avançando para ocorrer, em casos específicos
desde que presente alguns requisitos, né, doutor Gabriel? A inversão do ônus da prova. Não é o MP, não, que precisa provar que a conduta da Vanessa Vaz cometeu dano. Ela que precisa provar que não cometeu. Nós invertemos a dinâmica probatória que está prevista no nosso Código de Processo Civil. E ali tem o artigo 14, que traz da Lei 693/81, que nós já citamos, a responsabilidade de natureza objetiva, ou seja, ele sanciona o dano ambiental independentemente da existência de culpa. Como disse também, né, temos a responsabilidade criminal, e ali eu destaquei em vermelho, porque é muito comum nas grandes empresas, né? Mosaiquianas. É muito comum nas grandes empresas a pessoa achar que nós do MP vamos sancionar o tratorista ou o operador da válvula. Nós vamos no diretor e no presidente. Por quê? Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, ensina as penas a esse combinadas na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixa de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Então, ou seja, a lei 9.605 de 98 trouxe uma possibilidade de responsabilização de toda a cadeia, e não mais como acontecia antes, né? Que se focava só naquele que praticou o ato em si. Não, agora eu quero saber quem praticou o ato em si, quem mandou praticar e quem não agiu para impedir, para a gente poder fechar esse ciclo de responsabilidade. Também nós temos a improbidade administrativa ambiental, que se dá de três formas, né? Aquelas que causam enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário e contra os princípios da administração. Então vocês vejam que a questão ambiental, no plexo normativo brasileiro, ela é extremamente bem regulada e extremamente bem posta. E quem comete danos ambientais, em tese, está sujeito a todo esse tipo de responsabilidade. Então, ouçamos os nossos avós. É muito melhor prevenir do que remediar. E essa é a base do direito ambiental, porque nós temos dois princípios, que são os princípios da precaução e da prevenção, que justamente é muito melhor no que tange a dano ambiental prevenir do que remediá-lo. Por quê? É simples. A morte de um animal, ela é remediada? É evidente que não. Eu vou transformar isso em pecúnia, mas é impossível. E aí vem algumas questões, né? Já caminhando aqui para o final. Primeiro, nós atuamos na defesa da água e do solo, entendidos como bem ambiental em si considerados? Não. Nós atuamos só de forma reativa. Nós atuamos só depois que o dano ocorre. Essa é a realidade. Então, qual que é a proposta agora com o NUTAS, né? E aqui agora trazendo a sardinha para o nosso Ministério Público de Minas Gerais, que foi o primeiro do Brasil a criar uma estrutura onde as questões de água e solo possam ser discutidas na sua dimensão macro. Nós já temos 293 promotorias de meio ambiente no estado de Minas Gerais que fazem uma atuação pulverizada na tutela da água e do solo. A estrutura do NUTAS, ela veio para que as discussões possam ocorrer em sede de Estado, tanto é que a nossa atribuição é no Estado todo, e ela possa discutir macro questões. E quando eu digo macro questões, é evidentemente que eu estou dizendo na formulação de política pública que permita a defesa da água e do solo de forma preventiva. Por isso que a gente está discutindo com o órgão ambiental, áreas de restrição de uso do recurso hídrico, que deve ser pautado proximamente no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Estamos discutindo com o órgão licenciador condicionantes e automonitoramento para a proteção do recurso solo. Vocês estão acompanhando, nós estamos trabalhando intensamente no CIPAD, que é o Sistema de Identificação e Apoio de Pastagens Degradadas,
com o projeto piloto com previsão de começar a rodar agora dia 2 de setembro, onde nós vamos fiscalizar as propriedades rurais, identificar as pastagens degradadas e chamar os proprietários à sua responsabilidade. Ou seja, tem muito trabalho. Quem não conhece solo, pessoal, né? Então, é um sistema, é um organismo vivo. Solo é um organismo vivo. E, mais uma vez, a legislação. Olha lá, a mesma lei 6938, que diz: o que são recursos ambientais? As águas interiores superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo e o subsolo. Então, ou seja, a lei diz que água e solo são recursos ambientais. Se são recursos ambientais, estão protegidos pelo artigo 225 da Constituição Federal. Se está protegido pelo artigo 225 da Constituição Federal, é direito fundamental. Se é direito fundamental, a intensidade da proteção é tanta que não se pode alterar esse dispositivo na Constituição, porque ele é uma cláusula pétrea, na forma do artigo 60, parágrafo 4º dessa mesma Constituição. Então, direito fundamental. Queiramos ou não queiramos, os políticos de plantão e os gestores de plantão, querendo ou não querendo, eles têm imperativo constitucional de defesa desses recursos. E aí a gente encontra muita resistência, principalmente nos órgãos gestores, para entender que a água e o solo que sofrem degradação precisam ter uma tutela preventiva. E o dado é chocante, porque vocês acham natural um país que tem 159 milhões de hectares de áreas de pastagem, 87 milhões de hectares ter algum tipo de degradação? E o governo, seja federal, seja estadual, seja local, permitir esse descalabro? Por quê? Porque não se tem essa visão. Não se tem essa visão. E nós queremos mudar isso com o CIPAD. E vamos mudar com a força divina. Muito bem. Aí, Minas Gerais, pioneiramente, vocês se orgulhem muito do Ministério Público de vocês, porque na questão ambiental ele é um pioneiro no Brasil, né? O Ministério Público de São Paulo, que é o maior do Brasil durante muito tempo, foi pioneiro na área ambiental, mas hoje nós, com essas inovações que nós estamos tentando aplicar, estamos na vanguarda, né? Hoje, em questão ambiental, o Ministério Público Mineiro sempre é ouvido. E aí nós criamos, em 6 de dezembro de 22, o NUTAS, que é o Núcleo Integrador para a Tutela da Água e do Solo, que o Procurador-Geral me deu a honra de coordená-lo. E aí aqui, pessoal, tem uma série de questões, eu não vou ler todas por causa do tempo, aonde nós vamos tentar, como eu adiantei, fazer essa tutela de forma mais macro e de forma mais preventiva. Então, ou seja, né, o trabalho das promotorias de justiça de defesa do meio ambiente vai continuar, ou seja, esse trabalho de varejo, esse trabalho de dia a dia. Mas nós queremos atuar na política pública. Nós queremos atuar nos órgãos de gestão, para que esse estado de coisas possa ser alterado. E aí, qual que é o desafio? Né? Vários professores aqui, né? Professores e amigos, sabem, a lei ela é um preceito abstrato. Quando eu trago ela para o caso concreto, para o mundo dos fatos, né? Quando eu levo uma discussão para o Poder Judiciário, que o juiz vai decidir aplicar a lei no caso concreto, eu preciso de métrica. Esse é o grande desafio. Por isso que nós estamos investindo no CIPAD, para que nós possamos ter métrica, para dizer com segurança, olhe, esse solo desnudo com processo erosivo intensificado está assoreando o curso d'água, está eutrofizando o recurso hídrico, e esse estado de coisa, segundo a própria legislação, eu tenho certeza e posso afirmar que trata-se de um dano ambiental. Sendo dano ambiental, eu vou aplicar a tríplice responsabilidade. Eu vou responsabilizar administrativa, civil e, se for o caso, criminalmente. E vocês sabem também que a gente não adianta ficar só falando, né? Fazendo reunião,
A gente tem que pragmatizar. Eu sou pragmático, eu só acredito em ciência de ponta a ponta. Eu só acredito na ciência que muda a vida das pessoas. Eu sou assim. Não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, mas depois dos 50 a gente não muda mais mesmo, né? Então, olha só. Nós publicamos no Windows de 2016 um paper na Land Use Policy, onde nós defendemos a aplicação do princípio do poluidor-pagador quando nós estamos diante de pastagens degradadas. Felizmente foi muito bem aceito, muito bem citado, e hoje não há nenhuma discussão. Todo mundo defende que, tendo pastagem degradada, é dano ambiental. Se é dano ambiental, tem que aplicar pelo menos a responsabilidade civil. E aí os dados que eu disse, né? Olha, esses dados chegam a chocar. Chegam a chocar. Porque os dados oficiais do nosso censo agropecuário, ele disse que nós temos 152 milhões de hectares, ou seja, 45% de toda a produção do agronegócio no Brasil está ocupada com pastagens. E desse total, se eu levar em linha os dados da Embrapa, do pesquisador Dias Filho, ele fala em 100 milhões, mas os dados são de 2014. O professor Laerte, do LAPIG, aqui da Federal de Goiás, em uma parceria com o MAP Biomas, ele fala em 87 milhões. Qualquer que seja o cenário, nós temos metade da nossa matriz produtiva com área degradada. E aí vem uma pergunta. Nós tomamos pancada todo dia, o agronegócio toma pancada todo dia, em razão de desmatamento e queimada. Como é que eu posso permitir que esses 87 milhões permaneçam degradados? Não é muito melhor eu trazer essas áreas para o input produtivo e impedir o desmatamento? Isso me parece óbvio, mas vai convencer os políticos. Vai convencer. Mas nós estamos tentando, e continuaremos tentando. E aí também, para ficar só em dois pontos, nós temos uma Associação Brasileira de Ministério Público de Meio Ambiente, que é a ABRAMPA. E nós divulgamos uma obra que está disponível, viu, professor, para download gratuito, vocês podem jogar no Google aí. Nós escrevemos essa obra, eu participei de um capítulo, obviamente falando sobre solo, que é a minha área de estudo. E olha os dados, pessoal. Então, ou seja, além de eu impedir novos desmatamentos, porque eu já pego essas áreas de pastagem, que são áreas abertas, e trago para o input produtivo, eu ainda, se fizer um bom manejo das minhas pastagens, só o Brasil tem um potencial de sequestrar 40% de todos os gases do efeito estufa da América Latina. E eu não sei se vocês acompanham os telejornais hoje de manhã, já está no Congresso Nacional a discussão dos créditos de carbono. Então veja a oportunidade econômica que nós estamos abrindo só por cumprir a nossa própria lei, que é evitar que nós tenhamos no território nacional áreas rurais degradadas e improdutivas. Então, trazendo essas áreas para o input produtivo, eu vou fazer uma poupança ambiental, eu vou impedir novos desmatamentos e eu vou ainda sequestrar carbono. Muito bem. E aí a nossa menina dos olhos, como eu disse, o CIPAD, que é um sistema de apoio ao diagnóstico das pastagens degradadas. Aqui eu quero fazer o elogio de público às nossas instituições de ensino superior, todas elas, né? Mas de forma especial ao IFTM, ao FTM, ao IUB, que aqui estão representadas, porque isso não é esforço meu, não é esforço só do Ministério Público. Isso mostra que quando nós nos juntamos, efetivamente somos mais fortes, e eu acrescento, e mais eficientes. Porque assim, esse trabalho, pessoal, que conta com várias mãos, né, inclusive instituições de fora do Uberaba, Exalc, o Nesp, o FMG, o TAD em Portugal, tantas outras que têm nos ajudado, ele vai trazer uma solução para esse problema. Por quê? Porque é um sistema de fiscalização. Só que é uma fiscalização diferenciada. Não se assustem. Viu, Wesley? Fica tranquilo. Pode acalmar o Marco Túlio. O que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos identificar aquelas áreas que estão com pastagens degradadas
Para pequenos e médios produtores, nós vamos oferecer uma vacina tecnológica através de uma parceria com a UFTM de Turama, que é o projeto Terama, e estamos conversando, eu particularmente já tive uma reunião com o Ministério da Agricultura, para que uma parte dos recursos do crédito agrícola possam ser utilizados para a recuperação dessas áreas. Então, ou seja, a atuação vai ser de ciclo completo, não é uma caça às bruxas, não será e jamais vai ser, que a nossa ideia é, sensibilizando com o argumento econômico, e a pessoa que tem pastagem degradada na sua propriedade, ela está literalmente jogando dinheiro fora, depois tem que ir lá comprar fertilizante da Mosaic, porque a erosão vai tirar a camada de 0 a 20, e ali é a área mais produtiva do solo. Quem é agrônomo sabe disso. Vai lavar aquilo, depois você vai ter que ir lá comprar fertilizante da Mosaic. E aí o que nós fazemos? Nós passamos um satélite, usamos o NDVI, que é o Índice de Normalização da Vegetação, para identificar onde há solo desnudo. Aí a nossa Polícia Militar de Meio Ambiente e os órgãos de fiscalização vão até o local, aplicam a metodologia, que é um tablet, né, e tem que tirar foto com ponto já referenciado, tem que fazer o penetrômetro, e aí nós geramos um laudo que vai nos dizer degradado ou não degradado. O que tiver degradado vai para o gabinete do Ministério Público e nós vamos chamar o proprietário ou a proprietária rural para oferecer-lhe um termo de ajustamento de conduta. E aí nós ajustamos um prazo para que ele faça a correção dessa área degradada. Se não aceitar, aí infelizmente não tem outra saída a não ser o manejo de uma ação civil pública. Então, ou seja, a gente vai até o Poder Judiciário e pede para o juiz aplicar a lei em face daquele proprietário. Então, é muito simples o sistema, por isso que funciona, né? Ciência básica. Não tem lero-lero, nem mique-mique, nem sambarilove. Ciência básica. E aí a nossa ideia é mapear as áreas de pastagem degradadas como piloto na APA do Rio Uberaba. Nós já temos um piloto também de pagamento de serviços ambientais Agodal, que é o projeto Águas Cristalinas. E quantificar parâmetro físico-químico, por isso que eu disse da métrica. E ainda ontem nós tivemos o prazer da UFTM, através da sua reitora Marinalva, assinar outro termo de cooperação técnica com o IMP. O IMP está financiando um curso de pós-doutorado com a professora Adriana Monteiro. Ela vai até Portugal para trabalhar em novos índices para melhorar a acurácia, ou seja, melhorar a qualidade da métrica, a qualidade do dado, para que nós não tenhamos dúvida de que aquela área de fato e de direito é uma área de pastagens degradadas. A metodologia foi publicada também, essa foi na Remote Sensing. E aqui, né, nós trabalhamos com um pasto sadio, o pasto com início de degradação quando ele tem invasora. Aqui ele está em estágio médio, ele tem invasora e cupim, e aqui, não sei nem dizer, é degradado. Nós, no primeiro momento, vamos atuar aqui, porque aqui não há dúvida que é dano ambiental. Solo desnudo e processo erosivo intensificado, não há dúvida. E aqui, pessoal, olha só, choca, nós fizemos um trabalho inicial com o professor Renato do Vale Júnior e outros, e 60% da água está degradada, viu, Vanessa? Nós temos um grande desafio lá com o seu PSA, dentre outras coisas. E como eu disse, né, pessoal, olha só, a perda econômica. Fizemos alumínio, magnésio, potássio e fósforo, matéria orgânica. E aí todos esses elementos estão se perdendo, trazendo prejuízo econômico. Bom, como é que nós estamos hoje? Nós já fizemos a capacitação dos nossos policiais militares e dos servidores do Ministério Público. Nós já registramos o software no Instituto Nacional de Produção Industrial, o INPE. E agora, como eu disse, essa semana que entra de 28 até 2, nós vamos fazer os testes em laboratório e no sábado, dia 2, vamos fazer o teste de campo. Inclusive o pessoal ali perto da UFTM do IFTM não se assusta, porque vai ter um monte de viatura de polícia lá, mas é por causa do nosso campo. Não é nenhuma fiscalização, nenhuma caça às bruxas. Bom, e aí, né, pessoal, como eu disse durante toda a nossa fala, a ideia é mudar a cultura. A ideia é
mostrar para o produtor rural, para a produtora rural, que pastagem degradada, além de ser um dano ambiental, é um dano econômico, é um dano patrimonial. E a gente sabe que os médios e os pequenos não têm condições econômicas de fazer a recuperação dessas áreas, porque são investimentos caríssimos. E aí nós estamos sensibilizando os governos, seja o federal, seja o estadual, para que possa disponibilizar a linha de crédito. Então, ou seja, estamos identificando o problema, estamos dando a vacina tecnológica para que ele possa resolver o problema e estamos arrumando fonte de financiamento. Aí ninguém pode nos criticar em razão da nossa atuação. E para além disso, né, nós temos essas fontes de fomento que podem ser, os projetos podem ser apresentados e também podem ser capacitados. E nós temos duas iniciativas muito legais aqui em Uberaba. Uma até me surpreendeu, porque foi espontânea da ABCZ, claro que com o dedo do Marco Túlio Paulinelli, e tem que agradecer muito o Rivaldo também, que a própria ABCZ já antecipou essa discussão e já está fazendo um projeto chamado Integra Zebu, onde ele está dando a vacina tecnológica e os insumos, uma parceria inclusive com a Mosaic, não é isso? Salvo engano. E aí isso está trazendo resultados maravilhosos. Eu até pedi para a Giovana os dados, para depois a gente poder, num segundo momento, até compartilhar com todos. E também o Ministério da Agricultura, o MAPA, ele tem o FIP Paisagens, que também é um projeto para recuperação de pastagem degradada. Só que são iniciativas muito tímidas. Por quê? Porque não há pressão política. A pressão política vai vir de CIPAD, como nós fizemos com o Código Florestal. Nós temos que obrigar o gestor a trabalhar uma política que implemente a lei ambiental que ele fez, né, que o parlamento fez. Bom, pessoal, era isso. Muito obrigado. Desculpe pelo acelerado, mas é uma quantidade de informações que eu deveria trazer, tá bom? E parabéns mais uma vez ao Instituto Agronério e todos os parceiros por esse importante seminário. Obrigado, Marisete. Bom dia, pessoal.